Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aí, começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova, agora FM também, e na sua TV Mundo Maior, isso mesmo. A gente quer saudar aí todas e todos que estão aí nos ouvindo, né, ouvindo, nos assistindo pela TV, pela rádio, e também mandar aquele abraço para o pessoal, não é, dos bastidores trabalhando para chegar essa programação aí para você 24 horas. Eu disse que aqui é Alvorada, nossa, aqui estamos, né, no ar agora para você. E eu sou o Nando Garcia e ele que você já ouviu aí tocando, nosso querido Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido irmão e amigo Fernandinho. Muito bom estar com você, com todo o pessoal da rádio e da TV Mundo Maior, com os ouvintes e telespectadores. Vamos em frente, sempre, Nando. Vamos em frente. Muito bem, olha, se você quiser ouvir e assistir esse programa novamente, ou quiser pela primeira vez, ou quiser aí, a gente sempre pede para você mandar para as outras pessoas, né? Compartilhar, fala no YouTube, na busca do YouTube, coloque lá Portal Mundo Maior, e lá no Portal Mundo Maior, você clica no logotipo, lá no símbolo, né, do Portal Mundo Maior, e aí vai aparecer embaixo playlist. Clica no playlist, vai lá com o dedinho ou com o mouse, vai chegando, acha o Alvorada e aí você pode compartilhar, como a gente sempre pede, e ouvir e assistir quando puder e quiser. Muito bem. O tema de hoje, ele vai estar em torno da caridade, né? São situações que a gente vai colocar aqui, temas ou textos, né, que a gente vai colocar aqui, que está ligado com esse tema da caridade. Por isso a gente chama o programa de hoje, coloca o tema caridade. Nós vamos ler aqui da nossa querida poetisa, né? Cora Coralina, poetisa mineira, que foi escrever versos e poemas já com uma idade, né, avançada, porque o marido dela não deixava, não dava possibilidade. E aí a Cora insistiu e nos trouxe grandes pérolas, né, riqueza através dos poemas. Então, esse que ela traz aqui para nós se chama Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja, né, nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura,
enquanto durar. Que beleza, né, Toninho querido? A Cora Coralina é muito inspirada, né? Ela traz. Existem alguns poetas, todos são muito maravilhosos, né? Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, mas tem algumas pessoas que têm uma capacidade de sintetizar, e a Cora Coralina é uma delas, né? Assim como o Mário Quintana, né? E falam dessa questão um pouco de dar sentido à vida. Sabe, Nando, a gente tem percebido, assim, muitas vezes as pessoas falam no chamado vazio existencial. É um buraco que as pessoas têm, né? E as pessoas têm esse vazio porque elas não dão um sentido para a vida. Elas não têm um propósito. Tem uma pessoa conhecida minha que diz o seguinte: se você não tem um propósito na vida, o seu propósito é achar o propósito, né? E o nosso propósito, na minha leitura, se a gente pensar da maneira mais simples, é evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Evoluir em todos os sentidos. Evoluir cognitivamente, nas nossas capacidades mentais, emocionais, físicas e espirituais. Esse processo passa por estudar química, física, biologia, conhecer, por exemplo, no nosso caso, estudar a doutrina espírita, né? E não só conhecer, mas colocar em prática. Porque falar de Jesus, falar de doutrina, falar de evangelho, todos nós somos grandes faladores. Agora, eu sempre falo assim, nós precisamos começar a fazer o quê? Vestir o evangelho não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E acho que aqui a Cora Coralina fala um pouquinho disso, né, Nando? Ela fala de uma maneira tão simples, ó. O que é ser? Porque muitas pessoas pensam assim, a caridade é dar uma cesta básica, é dar um dinheiro, um trocado. Isso é importante? Com certeza é importante. Mas olha o que ela está falando aqui, olha. Isso é caridade, ó. Ser um colo que acolhe, um braço que envolve, uma palavra que conforta, o silêncio que respeita. Muitas vezes a pessoa vem falar com a gente, né, Nando? E a gente só precisa ouvir, não precisa falar nada. Você fazia a famosa escutatória, né? Em vez de oratória, fazia escutatória, né? Silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre. Essa lágrima que corre muitas vezes é quando a gente chora junto com as pessoas, com compaixão. E vamos contar rapidinho aquele caso do Chico Xavier novamente, que o Chico estava numa psicografando, num centro espírita, e chegou uma mulher chorando, né? E ela chegou chorando porque parece que havia desencarnado o marido, o filho e o irmão num acidente. Ó, o marido, o filho e o irmão, ela estava desesperada. E as pessoas ali da casa espírita, né? Num gesto, até fazendo o que eles achavam que era importante, foram tentar confortá-la, falando assim: olha, Deus sabe o que faz. Minha irmã, Deus levou na hora certa, eles estão amparados, ok? E a mulher chorava, por quê? Naquele momento, quem já passou por uma dor assim sabe que o nosso organismo se desagrega. Biológica, química, fisicamente, o nosso organismo é como se fosse tivesse totalmente fora do prumo, fora da harmonia do universo. E você chora, né, desequilibradamente, né? E aí o Chico Xavier estava ali psicografando e aquela mulher não parava de chorar. O Chico parou de psicografar, foi, abraçou a mulher e chorou junto com ela. Olha só, lágrima que corre. Esta é o quê? Compaixão, né? Olhar que sacia, amor que promove. E isso não é nada do outro mundo, né? Isso é que dá sentido à vida. É você fazer o quê? Eu acho que a gente fazer, inclusive em qualquer lugar que a gente estiver, Nando, as pessoas falam assim: eu trabalho como marceneiro, eu trabalho como agricultor, eu trabalho como policial, eu trabalho como professor. Eu acho que é fazer esse trabalho com espírito de serviço, espírito de servir ao próximo. Eu sou cozinheiro, eu faço comida não para fazer, eu faço com o espírito de servir. Eu sou marceneiro, faço com o espírito de servir. É claro que o dinheiro é importante, mas fazer com amor, com qualidade. Eu falo assim, ó, eu vou fazer para o outro da maneira que eu gostaria que fizessem para mim, né? Fazer com amor, fazer, né, com dedicação. E isso é fazer com bondade, né? É isso aí. Toninho, e às vezes essas coisas simples é que são, às vezes, as melhores, né? E aí você fala da mulher que estava chorando e o Chico foi lá e abraçou ela e chorou junto. A gente lembra daquela passagem de Lázaro, né? Que as irmãs
de Lázaro, de Lázaro que recebiam Jesus sempre na casa delas com Lázaro. E o Lázaro tinha desencarnado. E Jesus estava seguindo para lá. E uma irmã de Lázaro vai ao encontro de Jesus, chorando, chorando muito, né? A perda do irmão. E aí ela chega até Jesus e fala: Ah, Senhor, se tivesses aqui, né? Lázaro não teria ido. E chorando, chorando, e Jesus também chora junto com ela, né? Então foi um gesto dele, de demonstrar essas coisas pequenas que a gente pode fazer pelos outros e que fazer por nós também, né? Porque quando a gente faz pelo outro, a gente está fazendo por nós, né? Então são coisas, às vezes, singelas, simples, que são possíveis fazer. Às vezes, qualquer argumento, o Chico teria ali naquela ocasião milhões de argumentos para aquela mulher, mas ele fez o mais simples. E esse simples para mostrar que nós também podemos fazer, porque às vezes a gente não tem, a gente às vezes está diante de uma situação tão difícil, a gente quantas vezes, né? A gente chegou diante de uma situação difícil, a gente não tem palavras para argumentar ou até para consolar aquela pessoa e às vezes um gesto como esse, né, está ali do lado da pessoa naquele momento, dar um abraço, chorar com a pessoa, já é uma grande coisa que a gente pode fazer, né, Toninho? Sim, Nando, você sabe que eu trabalho numa clínica, um dos lugares que eu trabalho é uma clínica de crianças autistas, né? E esses dias eu estava conversando lá com um grupo de pais, né? Que a gente faz um grupo para atendimento dos pais que tem grandes desafios, né? Lidar com uma criança autista não é uma coisa tão simples assim, né? E eles estavam falando, né, que uma das crianças lá, uma criança, aconteceu alguma coisa, ele sentiu dor e começou a chorar, né? E aí a mãe dele falou assim, foi uma coisa simples, mas ele falava que a criança falava que doía muito. Aí ela falou assim, a mãe falou assim, num certo momento eu compreendi, porque assim, meu filho talvez nunca tivesse sentido uma dor. Se aquela foi a primeira dor dele, para ele foi uma grande dor. Ele não tinha referência de várias dores, né? Então, para ele era uma grande dor. Foi a maior dor que ele sentiu e a menor até aquele momento, né? E às vezes a gente tem um processo, né, Nando, que as pessoas chamam de simpatia e de empatia. Simpatia, vamos dar um exemplo de simpatia. Vamos supor, eu tenho um amigo, de repente esse amigo ele tem que amputar uma perna, que é uma coisa trágica. Aí tem gente que, por simpatia, fala assim: ah, pensa o seguinte, você tem a outra perna ainda. Eu penso assim, eu talvez já tenha feito isso. Né? Vamos ver o lado bom. É claro que a gente tem que ver o lado bom, mas naquele momento o cara está desesperado, não. Aí eu falo assim, ó, pensa que você tem outra perna ainda, né? E ainda brinca, ó, você pode, no carnaval, você pode sair de saci. Pode sair de saci, né? Né? Aí isso é um processo de simpatia. Agora, como é o processo da empatia? O processo da empatia é assim, você fala assim, puxa vida, que coisa dura que aconteceu com você. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Olha só, né? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Isso é a empatia. E tem o processo da compaixão, que é um pouquinho diferente. Vamos supor que eu já perdi uma perna ou já perdi um dedo, alguma coisa, eu falo assim para assim, meu amigo, isso é duro, eu sei como é. Mas vamos em frente, que a gente vai te ajudar, nós vamos fazer o possível para minimizar essa dor, que essa dor é muito grande, a gente sabe disso. Ou seja, olha só, isso é caridade. A caridade de procurar entender a dor do outro sem desqualificá-la, ó, sem desqualificar a dor do outro. Isso é caridade. Muitas vezes a gente tem essa questão, né, de falar assim, ah, essa dor não é nada, eu já tive dor muito pior. Ah, fulano lá é muito pior. Lá o fulano não perdeu só um filho, perdeu 3 filhos. Não, para ele que perdeu aquele filho, a dor é imensa, né? Então isso é caridade, é não desqualificar a dor do outro, percebendo a sua fragilidade e dando a ele conforme a sua necessidade, né, Nando? Isso é um processo de verdadeira empatia e compaixão, né? É caridade.
Então, e dentro das coisas simples, eu posso ler esse texto aqui, um sorriso, que é algo simples, né? Esse texto foi escrito pelo Toninho, inspirado, com Viu, certeza, né? viu, Nando? Oi. Isso é uma coisa simples, um sorriso Exato. verdadeiro é caridade. Então, um sorriso. Não a risada estertórica ou o sorriso plástico, e sim a expressão pura e simples da alma. Um sorriso pode desarmar corações, encoraçados pela dor, enfraquecidos pela falta de esperança, descompassado pelas aflições, tímidos pelo medo. Ele é a carta de acolhimento que pode ser comparado a um abraço fraterno, a um canto de ninar, às mãos que socorrem o caído ou ferido no corpo e na alma. Sorrir carinhosamente é externar a harmonia universal do amor, a nos envolver em confiança e paz para prosseguirmos no santo ofício do relacionamento terno, enriquecedor, plural e na comunhão que favorece a felicidade interior que contamina ecologicamente o meio em que vivemos. Paz e bem. Bacana, hein, Toninho? Muito bonito. Então, Nando, você vê como é que é bacana? Essas são inspirações, né? Você vê quando você chega num lugar e a pessoa dá um sorriso, aquele sorriso terno, você sabe que está saindo do coração, não é ser falso, não é colocar uma máscara na frente, um sorriso. Aquilo faz um bem pra gente, porque você imagina, né? É como se a essência da pessoa estivesse sorrindo para a sua essência. É como se as essências estivessem se comunicando. Não é a máscara, porque às vezes a gente pode ter um sorriso falso, às vezes até irônico, às vezes sarcástico, não, mas quando você coloca esse sorriso como expressão da alma, uma expressão da sua essência. Ela chega na essência do outro, ela chega na centelha divina do outro. E essas centelhas, essas essências se comunicam. Se comunicam e outra coisa, isso começa a fazer o quê? Contaminar, contagiar o ambiente de uma maneira ecológica. Por isso que está aqui ecologicamente. Nando, você imagina um ambiente de trabalho onde existem vários desafios, várias questões, às vezes pessoais, questões de ordem assim, de organização, né? De ciúmes, de uma série de coisas que tem em um grupo, né? Quando as pessoas começam a se olhar de uma maneira mais fraterna, percebendo que todos têm fragilidades, você começa a olhar a essência do outro, porque você fala assim, não, ela tem alguma dificuldade, não sei o quê, mas tem outras coisas boas. Você começa a ver o lado bom. É a sua essência olhando para o outro e você começa a sorrir, a colocar a sua afeição para aquela pessoa, né? Isso é o que? É contagiante. E aí por isso aqui chama assim, o santo ofício, porque deixa de ser sacrifício. Conviver com o outro não é mais sacrifício, é o santo ofício do relacionamento terno. Olha, você quer mais assim terno do que o relacionamento de Jesus com os apóstolos, com as pessoas com que ele convivia, né? E essa ternura, é esse abrir o coração para o outro, né? De alguma maneira, através de um carinho, de um sorriso, que um sorriso também é caridade, o verdadeiro sorriso, né, Nando? É acolher o outro, ó, é um abraço, o sorriso é um abraço, é um acolhimento, né? Isso é muito importante. É a janela, né? O pessoal fala da alma, né? E às vezes, né? Ontem mesmo passando por um senhorzinho que estava sendo carregado, porque acho que ele não podia andar sozinho. E eu olhei firme nos olhos dele, né? E ele deu um sorriso assim espontâneo para mim, né? Eu sorri para ele e ele não tinha dentes, né? Mas ele sorriu, ele expressou com tanta espontaneidade a gente trocar aquele olhar, né? Sem palavras, que ele passou por mim, né? Sendo carregado ali, talvez pelo filho, e foi assim uma coisa, nossa, assim, é como
muitas vezes a gente passa por uma criança e ela sorri também, né? Criança que já entende um pouco, né? Porque o bebê às vezes sorri e aquela expressão do bebê não é um sorriso que está te dizendo alguma coisa, é algo biológico ali, algo físico mesmo, né? Mas uma criança que já entende, né? Quantas vezes eu andando no metrô, aí a mãe pegava a criança, né, no colo e ela ficava virada para trás para a gente, e aí a criança sorrindo, sorrindo. Falei, nossa, isso aí é uma mensagem, né? E às vezes a gente guarda isso, né? A gente não expressa. E é uma maneira de a gente tocar o coração das pessoas num bom dia, por exemplo, né? Numa saudação. Várias maneiras, né, Toninho? Ô, Nando, isso aí não tem. Você sabe que não tem preço, né? Quando você chega numa repartição pública, numa casa espírita, inclusive, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, casa espírita é um lugar de trabalho sério. Eu respeito, mas sabe, você não precisa ficar sisudo, né? Porque os espíritos estão ali, né? São espíritos que querem que a gente seja o quê? Mais feliz, mais alegre. Quem assistiu o filme Nosso Lar 2 vai lembrar que no final o amigo espiritual fala assim: André Luiz, o mundo precisa de histórias felizes. E quem falou isso foi o Tobias, lá no livro Nosso Lar, não, Nosso Lar. Nosso Lar no filme, o filme no livro, o Tobias fala assim: o mundo precisa de histórias felizes, de histórias alegres, né? E é isso aí, né, Nuno? Agora eu queria colocar um outro ponto da questão da caridade, que certa vez um amigo espiritual me falou uma coisa bem interessante. Eu comecei a colocar isso em prática e reparar que isso é muito importante. Ele falou assim: a verdadeira caridade é aquela que transforma a gente. Se eu dou um pedaço de pão para alguém, tudo bem, aquele pão vai ajudar a saciar a fome da pessoa. Mas a verdadeira caridade é aquela que me transforma. Vamos pegar um exemplo rapidamente, um caso real. Nos nossos trabalhos com moradores de rua, nós levávamos um lanche de pão com mortadela, uma fruta, normalmente uma banana, suquinho, levávamos água, né, e livros, né? E aí, um certo dia, eu estava com um amigo, estava começando a fazer esse trabalho, né? E nós fomos dar um pão com mortadela, né? E o rapaz estava, um morador de rua, aquele situação de rua, ele falou assim: o que que é esse lanche? Aí eu falei assim: é pão com mortadela. Ele falou assim: ah, eu não quero, obrigado. Aí nós, tal, não sei o quê, né? É, nós saímos um pouquinho, o companheiro, aquele rapaz que estava comigo, falou assim: ah, você vê, Tony, a gente vem das coisas, o cara ainda quer exigir, ele quer escolher que tipo de lanche, né? Ele perguntou se é pão com mortadela, ele não quer. Eu falei para ele assim: você imaginou que de repente ele não gosta de mortadela? Ah, mas morador de rua tem que comer qualquer coisa, né? Tem que dar o que a gente oferece. Você pensou assim, já pensou que talvez quando ele come mortadela ele passa mal? Tá. Já pensou que ele pode ser vegetariano? Né? Ele falou assim, é verdade, né? Agora vamos pensar um pouquinho mais. Deus, nosso Pai, nos oferece certos alimentos, que são o quê? Situações, desafios para a gente se alimentar espiritualmente e crescer. E a gente fala o que para Deus? Ah, isso eu não quero, isso eu não gosto. Ou seja, quando a gente tem essa percepção, Nando, quem está mudando sou eu. Ou seja, entender a reação daquele morador de rua que ele não quer. Aí, quem sou eu para julgar? Ele não gosta de mortadela, ou faz mal, ou é vegetariano, alguma coisa ele não quer, né? É respeitar. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa e fala assim, aí eu fiz tudo pela pessoa, ela não quis, não quis. Às vezes a pessoa não está no momento de aceitar, né, Nando? A verdadeira caridade transforma a gente. E outra coisa, uma coisa muito importante, Nando, precisamos transformar a caridade de substantivo em adjetivo. Não é fazer caridade, não é fazer a caridade, é fazer com caridade. Vou repetir, ó. Não é fazer a caridade, é fazer com caridade. De substantivo em adjetivo. Porque muitas vezes a gente está fazendo a caridade como se fosse substantivo. Estou fazendo a caridade, mas com que calor, com que intenção estou fazendo isso aí? E a gente lembra daquela passagem do Evangelho que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz.
Quantas vezes a gente não faz as coisas e divulga, né? Não para todo mundo ver o que nós estamos fazendo, com o objetivo de aparecer, de ser notório o nosso trabalho, né? Eu acho que muita gente faz esse trabalho até para angariar mais pessoas para ajudar, né? Mas muitas vezes é para aparecer. É substantivo, não é adjetivo. Isso é muito importante a gente pensar nisso. A verdadeira caridade ajuda o outro e transforma quem faz. Muito bem, aí depois dessas palavras, desses comentários do nosso querido Toninho, a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações, no momento que a gente, é, assim, procura promover, no caso de sugestão, de colocar aí um recipiente com água, para os benfeitores, então, energizarem. Então, vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações, aqui, né, no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, então, conectarmos com os benfeitores da espiritualidade maior, esses amigos queridos, que sempre estão, não é, nos acompanhando através dos pensamentos, das vibrações, das frequências, que nós possamos sintonizar essas frequências do bem, a fim de que todo o nosso corpo físico, nosso campo físico possa receber essas boas energias e que possa trazer desde o nosso cérebro até os órgãos, até os sistemas, até o nosso corpo ósseo, nosso corpo de cartilagem, toda a parte física, todas as células do nosso corpo possam receber essa boa energia para se transformar em saúde. Bênçãos essas que nós encontramos na natureza de Deus, na bênção do nosso Criador. Que nesse instante possamos sintonizar esses nossos irmãos espirituais que trabalham com Jesus, a fim de que essa porção pequena da nossa parte, da nossa vibração, possa chegar a corações que estão sofrendo, que estão amargurados, que estão enfermos, que estão em situações adversas e que precisam de uma vibração, de uma oração. Nós muitas vezes não conseguimos fazer nada, mas a espiritualidade faz, mas o nosso Mestre Jesus faz. Por isso pedimos a Ele, a Ti, Mestre Jesus, que possa chegar a todos os lugares, aos lares dos nossos familiares, a todos os seres, a todas as vidas que palpitam, que pulsam no planeta, a todos aqueles que nesse instante, Senhor, estão ligados a essa terra-mãe, a esse planeta, que a Tua bênção nos envolva, querido Mestre Jesus, mais uma vez, não tão somente nessa hora, neste agora, mas, Mestre Jesus, por todo sempre. E que as mínimas coisas que pudermos fazer, Jesus, seja um abraço, um sorriso, seja uma ação pequena, possa ser, Senhor, sem dúvida, uma prática em nossos dias. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, nós queremos dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, passar aí, né, meios de comunicação em que você possa, não é, se comunicar com o Clube Amigos da Boa Nova e colaborar para que uma doação que você faça vá se transformar, né, uma pequena doação, hein, vai se transformar numa ação de caridade para corações que estão aí do outro lado do planeta, que estão em cidades que não têm centro espírita e que hoje a tecnologia alcança. Então você pode fazer muito, e a sua doação vai ser espetacular. Então vamos lá, vá lá
no site do Clube Amigos da Boa Nova, é amigosdaboanova.com.br. Se você quiser falar com uma pessoa diretamente, ligue no 0800 12 018 38 ou através do fixo para Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. Se você quiser se comunicar pelo WhatsApp, nós temos também o WhatsApp e neste meio de comunicação que é rápido, você pode saber como que você pode ajudar através do Pix, porque tem um número de Pix que vão passar para você. Então, eu vou passar também o WhatsApp para você se comunicar rapidamente, que é o 11 97 261 0272. No site, nos telefones, no WhatsApp, você pode saber que tem um Pix e esse Pix, né, vão passar para você fazer a doação. Muito bem, Toninho. Voltemos aí a esse tema que é espetacular, né? É um tema que nos fala a alma, né? A gente acha lembra daquela passagem do óbolo da viúva? Foi uma simples moedinha, né, Toninho? E é uma coisa que era o pouquinho que ela tinha, ela usou, né? Nando, é assim, é um dinheirinho, né? A gente às vezes fala de dinheirinho, mas alguma coisa que você faz de coração, verdadeiramente, olha o que isso transforma você. Porque você dá o que está sobrando, o que você está. Sabe, às vezes infelizmente, isso acontece, né? Eu lembro que eu trabalhava na casa espírita, né? E quando a gente pedia alimento, às vezes as pessoas davam alimento vencido, Nando. Eu não sei se por falta de olhar direitinho, né? Mas davam essas coisas vencidas, né? E eu falo assim, às vezes é melhor não dá nada, porque você vai dar uma coisa vencida que pode até fazer mal para a pessoa, né? É importante, olha só, você ter um critério no que você vai dar para as pessoas, né? É, vou dar um exemplo meio assim, né? É, você imagina um camarada que está alcoolizado e ele pede ajuda para você e você pede, né? Você dá uma garrafa de pinga para ele. Eu tô exagerando, né? Ou seja, isso não é uma prática legal. Agora, a pinga é fácil de entender, né? Mas quando você está com uma pessoa desequilibrada e você dá uma palavra que desequilibra mais ainda a pessoa, porque a pinga dá para entender, né? Ah, claro, vou dar pinga pro cara que tá, né? Mas quando a pessoa está desequilibrada, né? E você dá uma palavra que ajuda mais ainda a desequilibrar a pessoa, isso não é caridade. Por isso que é importante aquela questão de dar a outra face. Uma maneira de dar a outra face é não fazer, né, da mesma maneira. E tem uma hora que às vezes não dá para a gente conversar. Quando a pessoa, por exemplo, está nervosa, às vezes é melhor deixar passar um tempo para ela estar em condições de ouvir alguma coisa. Isso é caridade. É você se calar, às vezes, né, Nando? Naquele momento não adianta. Eu só vou atiçar mais, eu só vou colocar mais álcool na fogueira, né? Então a caridade é um processo assim de dar segundo a necessidade da pessoa. Lá no livro Jesus no Lar, do Chico Xavier com o espírito Neio Lúcio, né? Tem uma hora que Jesus fala sobre a gentileza, se não me engano. E a gentileza, se não me engano, ele fala alguma coisa assim: dar ao outro segundo o seu merecimento e necessidade, né? E olha, o merecimento, uma questão, né, pessoa, né? E vou dar segundo a sua necessidade. Não vou fazer mais do que a pessoa pede. Rapidamente, acho que eu já contei para você, Nando. Teve uma época que todo dia eu ia trabalhar e levava um lanche. Eu levava assim um lanchinho, um chocolatinho e uma fruta. Aí todo dia quando eu estava a caminho lá do meu trabalho, né? Aparecia alguém e me pedia alguma coisa, eu dava o lanche. Aí outra pedia alguma coisa, eu dava o chocolatinho. Outra pedia, eu dava a fruta. E todo dia, na hora do almoço, eu tinha dado as coisas, né? Um dia eu tava com os 3 lanchinhos, chegou uma mulher com 2 crianças. Eu falei, saindo 3 pessoas, eu falei assim, olha, tá aqui 3 coisinhas, já devolve, né? E aí, né, eu chegava e acabava comendo pão de queijo na hora do almoço, algum lanche que eu comprava lá, né? Um dia eu estava comendo um pão de queijo e tinha um morador de rua passando assim na frente da lojinha.
Ele ia para lá e para cá, na frente. Eu falei assim, vou comprar um pão de queijo para essa pessoa. Olha só, eu comprei um para mim e comprei um para ele. Aí eu fui oferecer para ele. A hora que eu ofereci, eu falei, você aceita o pão de queijo? Ele falou assim, não. Não, que gozado, né? Aí eu falei, pá, tá bom, né? Aí eu tava andando assim, tinha outro morador de rua sentado assim na calçada, ele não me pediu nada. Eu falei, você aceita um pão de queijo? Ele falou assim, não, obrigado. Aí meu amigo espiritual falou assim, tá vendo? Você quer dar coisa para quem não pediu? Olha só, rapaz, às vezes a gente quer dar coisa para quem não pediu. Aí eu falei assim, já entendi. Vou comer esse pão de queijo também. Aí cheguei para atravessar a travessia, veio um garotinho e falou assim, ô tio, tem alguma coisa para comer? Eu falei, tá o pão de queijo. Nando, olha, vou resumir. Muitas vezes as pessoas não pedem e a gente quer dar. Precisa saber ouvir o não. Às vezes a pessoa não quer naquele momento. Né? A gente quer fazer alguma coisa. Sabe aquela história do cego? Que você atravessa a rua, ele fala assim, pô, não queria atravessar a rua. Né? Você faz alguma coisa. Isso a caridade é saber segundo a necessidade da pessoa. Né? E ela pediu alguma coisa, né? Dá para dar o que ela pediu? Será que vai fazer bem para a pessoa isso, né? Precisa medir direitinho também, né? Não? Você me fez lembrar a história que já contamos aqui, mas a gente repete, que o Chico, com frequência, ele ia debaixo de uma ponte levar, né, alimento para o pessoal que estava ali, na situação de rua. Toda semana ele ia lá. Aí, neste dia, e eles, com muito sacrifício, juntavam lá o que podia para levar. Nesse dia, não tinha nada. Aí, vamos levar água. Aí, chegando lá, ó, irmãos, o que nós temos hoje é água. Aí um deles falou assim, só água, né? Reclamou, poxa, isso aí é coisa que se traz para nós. Aí o outro virou e falou para ele, poxa, eles vêm aqui sempre, né? Não vamos reclamar, não, tal. Nisso, vem vindo um caminhão, aí ele para ali, próximo onde o Chico está, e pergunta, você sabe onde que é a casa do Chico Xavier? Aí esse caminhão estava trazendo doações de alimentos. Aí perguntaram, mas quem que indicou a casa do Chico Xavier e o senhor vir por esse caminho aqui? Ah, foi um velhinho de barba, assim, cabelo branco, né? Ele deu toda a descrição do Dr. Bezerra de Menezes, que tinha indicado o caminhão passar por ali. Então, tem coisas, né, que nem a gente quer oferecer aquilo que nem sempre as pessoas também estão preparadas, né? Não adianta. Às vezes a pessoa está precisando de comida mesmo, né? Ela está precisando de alimento. E depois, se a gente puder e oferecer o evangelho, ótimo, se ela quiser também, né? Sem imposição, não é, Toninho? Exatamente, Nando. Há muitos anos atrás eu escrevi alguma coisa sobre isso. Você imagina que alguém está perdido na floresta e você tem condições de tirá-lo da floresta. Primeira coisa, tira a pessoa da floresta, se ela quiser. A pessoa tem que pedir, eu quero sair da floresta. Tudo bem. Aí, se a pessoa lá do lado de fora perguntar assim, você sabe por que eu me perdi na floresta? Isso, se você souber, você pode falar. Mas olha só, primeira coisa, muitas vezes a pessoa está perdida na floresta e a gente vai chegar lá e, em vez de ajudar a pessoa, vai dar lição de moral no cara. Por que você saiu aí de qualquer jeito? Por que você não marcou o caminho? Quem mandou você entrar nessa floresta? Ou seja, quem mandou você estar nessa situação? Ou seja, vai dar lição de moral na pessoa. Se a pessoa falar assim, olha, mas dá para me ajudar? Dá para me ajudar? Claro, vamos sair. Aí a pessoa pergunta, por que será que eu estou nessa situação? Se você tiver uma resposta amorosa, segundo o merecimento e necessidade da pessoa, você fala de uma maneira branda, né? É o que Jesus faz com a gente, né? Eu sempre falo assim, que quando a gente pede alguma coisa, o socorro vem do céu. Socorro vem, mas a solução está na nossa mão, porque a solução está na nossa transformação. A solução só se dá quando eu mudo. Mas o socorro vem do céu? Vem. O socorro sempre vem ajudar através de um livro, através de uma palavra, de um amigo, de um filme, de uma peça de teatro, alguma coisa. Vem, o socorro vem.
né? Que é uma ilustração. Aí eu vejo aquilo e vou me transformar. A solução está na minha transformação. É aquela coisa, eu estou resfriado. Aí o céu manda Novalgina para passar dor de cabeça. O céu manda. Mas se eu não me cuidar, eu vou continuar resfriado. Eu tenho que fazer o quê? Repouso, me alimentar melhor. Mas se está acontecendo coisas ruins na minha vida, o céu vai mandar o socorro? Vai. Mas se eu não transformar, aquilo vai se repetir. Como a gente sempre fala, lição não aprendida, lição repetida. Então, socorro vem, mas a solução está na minha transformação. Isso é caridade também, entender que, né, tudo tem um tempo, né, Nando, para as pessoas também. Tempo para transformação, né? Porque já vi vários exemplos de médiuns de cura, que eles curam o plano espiritual, mais a mediunidade ali daquele médium, curam a pessoa e passam uns meses, ou até um ano, volta tudo. Mas por quê? Porque a pessoa não mudou, ela não se mudou, ela não procurou mudar os seus hábitos que levaram muitas vezes àquela enfermidade. Então a gente precisa, né? É como uma pessoa fazer uma cirurgia e ela precisa depois da cirurgia tomar todos os cuidados, não, né? A alimentação que não deve fazer, tipo de a ação que ela vai fazer e que possa ser prejudicial. A gente precisa fazer a nossa parte, né, Toninho? Então, agora eu não estou lembrando qual é o livro, Nando, mas acho que é um dos livros do André Luiz com o Chico Xavier. Não sei se foi Missionários da Luz, Missionários da Vida Eterna, eu não lembro agora, eu confundo às vezes um pouquinho. E tem um caso lá do 10º passe. O camarada vai lá na casa espírita, né? E ele tem, por exemplo, eu não lembro bem o caso, mas vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil ilustrar. Ele tem um problema no fígado. O pessoal dá aquele passe, magnetiza, né? Melhora o fígado dele. Melhorou o fígado dele. Ele sai da casa espírita e vai beber. Ataca o fígado. Aí ele vai lá de novo, o fígado ruim, o pessoal dá o passe nele. Aí depois de 10 passes, o mentor da casa fala assim, não, chega. Não adianta dar passe nele. Às vezes ele precisa passar pela dor para compreender, porque a gente está tentando ajudar, é que nem enxugar gelo, né, Nando? É que nem enxugar gelo, não adianta. Você joga água no ralo, por exemplo, está indo embora. Ele não está aprendendo. Chega uma hora que os próprios benfeitores falam assim, a caridade está nesse momento, deixar ele passar pela dificuldade. E param de fazer o trabalho de cura, de cura naquele momento no fígado dele. Porque ele vai passar por dificuldade até, talvez, através desse processo, aprender através da dor, né, Nando? É assim. Exatamente. Então, que a gente possa refletir sobre essa temática de hoje, falando de caridade, falando que a caridade não precisa ser aquela. A gente falou aqui, eu até lembrei do Toninho, da mulher que fez a doação lá no gasofilácio, né? Que colocou a sua moedinha e Jesus chama a atenção dos apóstolos, seguidores, olhe para aquela mulher, o valor daquela doação que está sendo feita ali, que era uma moeda em detrimento daquele homem que chegou com um saco de moedas e mostrou para todo mundo que ele estava fazendo a caridade, né? Então, o valor é a gente estar fazendo as coisas mais simples, porque aos olhos de Deus, né, tem um grande valor. E esse valor também vai ser revertido, e é revertido automaticamente para nós, né? Toninho, estamos chegando no final aí, as suas considerações finais e o seu canto final aí também. Andou sempre lembrando que o Chico Xavier dizia, com toda a mediunidade dele, ele dizia que a melhor caridade, melhor mediunidade é a bondade, né? Vamos terminar então, Nando? Gratidão a todos. Bom dia, boa tarde, Tchau, boa tchau. noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.